Atos capítulo 9, nós leremos do versículo 1 ao versículo 30. Hoje o tema será a conversão do apóstolo Paulo. O tema é, pode passar por gentileza, de inimigo para filho, a conversão de Paulo. Então, nós vamos verificar essa mudança de vida no apóstolo. Quando uma vez ele era um perseguidor, ele era alguém que prendia cristãos pela razão da fé nesse Cristo, e depois ele passa a ser alguém que defende esse Cristo, que se arrisca em nome de Jesus Cristo. Vamos verificar então essa situação, essa história. Atos capítulo 9, nós leremos do versículo 1 até o versículo 30. Diz assim então a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias! Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Paulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-lo aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé
tomando-o consigo, levou os apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar? Ó Deus, que história de transformação o Senhor executou na vida de Saulo. Ó Deus, essa mesma transformação nós queremos desfrutar nessa manhã. Se ainda há pessoas que precisam ser convertidas pelo Senhor, precisam ter esse encontro impactante, igual Saulo teve, Pai. Que haja nessa manhã pessoas assim. Pessoas que querem se comprometer com o Senhor. Pessoas que querem andar nos teus caminhos. Pessoas que querem se arrepender dos seus pecados e estar com o Senhor. Ser discípulo, um discípulo genuíno, que faz parte desse povo maravilhoso. Ainda mais hoje, em um domingo de Santa Ceia, um domingo ímpar no nosso mês. Ó Deus, que nessa manhã possamos então ter grandes lições em torno dessa história. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito curioso uma história onde um inimigo ele é recrutado para uma missão. Então, quando a gente vai assistir alguns filmes, sempre fica aquelas pessoas que são chamadas de agente duplo. Ou seja, você não sabe se dá para confiar nele. Porque antes ele era de um, de repente ele está aqui no nosso meio, mas afinal, ele está em nome de quem? Ainda mais se o agente for duplo e ainda for secreto. Tem mais desconfiança ainda em torno dessa pessoa. E essa é a desconfiança que os discípulos têm. Quando vê aquele homem que era proclamado como o maior perseguidor ainda naquela época, os discípulos ficam assustados. Mas espera aí, não é ele? Por algumas vezes os discípulos trazem essa indagação, não é ele que nos perseguia, não é ele que nos prendia, não é ele que veio aqui com um mandado para nos prender e nos levar aos sacerdotes. Então há realmente essa desconfiança. Por isso que nós hoje, ao lermos essa história e ao sabermos o que aconteceu com Paulo, a gente vê que é realmente um ato genuíno de Deus, uma transformação que somente o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Então, o contexto aqui da passagem está incluso dentro de um avivamento que aconteceu lá no capítulo 8. Então nós vimos isso semana passada. Lembre-se, capítulo 8, a perseguição da igreja em Jerusalém. Devido a essa perseguição, os discípulos, só ficando os 12 em Jerusalém, somente os 12 ficaram lá. Os demais discípulos se espalharam ao redor ali da Judéia, Samaria e assim por diante. E Lucas, ele dá foco em Filipe. O que Filipe fez na cidade de Samaria? Então, a partir do versículo 4, ele vai em Samaria, prega em Samaria, muitas pessoas são convertidas, espíritos imundos saem gritando em alta voz das pessoas que estavam naquela região. Até então ele encontra um tal de Simão, o mago, que fazia ali também alguns poderes, que demonstrava alguma habilidade, mas quando chega realmente o poder de Deus naquela cidade, nós vimos que até Simão ele acaba sendo convencido, mas não convertido, sobre aquela situação, porque nós vemos depois que Simão ele só queria os poderes, ele só queria mostrar o quão poderoso ele poderia ser. Depois nós temos Pedro e João em Samaria e a última história que nós tivemos no domingo retrasado, que é a história de Filipe e o eunuco. Então o eunuco, enquanto estava voltando de Jerusalém, ele lendo uma carta de Isaías, lendo ali um pergaminho de Isaías, Filipe tem um encontro com ele, sempre sendo levado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, e o eunuco, então, acaba recebendo a explicação de Filipe e entende que Cristo é o cumprimento daquela profecia, e ali Filipe, então, converte, ou melhor, Filipe batiza o novo convertido eunuco naquela situação. Depois desses eventos em Samaria, Lucas, então, decide dar foco agora em Paulo. Então, Paulo é basicamente, a história dele vai acontecer metade de Atos
Então tem muito sobre Paulo a respeito dele em Atos, e o Novo Testamento, a metade do Novo Testamento são cartas escritas dele. Então nós vemos como essa conversão específica que nós acabamos de ler no capítulo 9 é muito importante para a nossa igreja. É muito importante para nós. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa que escreveu metade do Novo Testamento, mas que foi transformado pelo Espírito Santo. Como o encontro de Saulo com Cristo revela a profundidade da nossa rebelião e da nossa grandeza, ou melhor, da grandeza da graça que transforma as nossas vidas diante dessa rebelião. Paulo estava se rebelando, Paulo era contra Cristo. Mas essa graça irresistível de Deus, ele vem e ele superabunda a vida daquele homem, até que ele se transforma. Eu quero que a gente aprenda nessa manhã sobre 4 breves lições sobre uma verdade. Quando Cristo intervém na vida de um pecador, ele transforma rebeldes em servos e faz de seus inimigos instrumentos da sua glória. Por isso, hoje o tema é de inimigo para filho, a conversão de Paulo. 4 pontos eu quero mostrar aqui. Eu quero falar sobre o ódio que Paulo tinha de Cristo, o encontro que Paulo tem com Cristo, a renúncia que ele faz em nome de Cristo e a missão que ele fará também em nome de Cristo. Por isso, em primeiro lugar, o ódio de Saulo com Cristo revela que a nossa rebelião, a rebelião que nós temos contra Deus. Vou repetir, o ódio de Saulo com Cristo revela a nossa rebelião contra Deus. Agora faz muito sentido quando o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, quando ele revela o estado do homem frente a Deus. Lá ele escreve, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora nós vemos propriedade no que Paulo fala aqui aos Romanos capítulo 3, porque ele era alguém que manifestava isso na sua forma mais extremada, mostrando o ódio que ele tinha a Cristo, de que ele não buscava a Cristo. Na verdade, ele buscava a Deus sob ali a religião farisaica, mas também totalmente cheio de religiosidade. Achava que estava fazendo algo para Deus, mas era muito distante de Deus. E quando vem então a mensagem de que o Filho de Deus veio à Terra, de que ele se encarnou, para ele era uma blasfêmia. Então ele passa a odiar Jesus Cristo. A odiar. Por isso que ele fala, essa é a natureza do homem. Paulo cita Salmo 14, versículo 53, para mostrar que o pecado, ou melhor, Salmo 14 e 53, para mostrar que o pecado corrompe todas as dimensões do ser humano. Mente, vontade e afeições. A rebelião, queridos, ela é total, ela não é parcial. E aqui então, o versículo 1 e 2 começa. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Então, o mesmo coração que pensa servir a Deus, pode odiá-lo quando o verdadeiro Cristo aparece. Isso nós vemos nessa situação. Aqui nós vemos no versículo que Saulo ele respirava. É bem interessante essa ideia na palavra grega, porque é aquela ideia de respirar, a ideia de aquilo que faz sentido à vida dele. Aquilo que é o oxigênio para ele é o quê? Ameaçar morte aos cristãos, a esses discípulos do Senhor, a esses que vão pelo caminho. Aqui o caminho é C com a letra maiúscula, fazendo referência a Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala assim, vamos prender, vamos ameaçar, vamos fazer tudo aquilo que é possível contra esses que se dizem ser desse caminho. Só que ele não podia fazer isso assim, do nada. Então ele vai até o sumo sacerdote e pede assim, sumo sacerdote, posso eu prender esses cristãos? Aonde eu for jogar na cadeia? Lembre-se que alguns capítulos atrás, Paulo estava ali aos pés
do julgamento de Estevão. Estava ali junto. Fala que até as vestes de Estevão caíram no chão, caíram nos pés de Saulo. Ali a gente não sabe se Saulo participou do julgamento, participou do apedrejamento ou não, nós não sabemos. O que fala é o seguinte: Estevão foi apedrejado, o corpo caiu e as vestes dele acabaram caindo assim aos pés de Paulo. Então esse era o contexto que ele estava inserido. Alguém que ameaçava, alguém que queria morte a esse povo. E ele quer então ir até Damasco para fim de eliminar os cristãos que estavam surgindo por lá. Queridos, esse ódio de Paulo mostra a nossa condição. Talvez você não saiba, mas a nossa natureza quer esse ódio contra o Senhor Jesus Cristo. A nossa natureza, ela não quer saber de Deus. Por isso que nós acreditamos que a nossa depravação, ela é total. Fazendo referência ao que Romanos aqui está dizendo, Romanos 3. A nossa alma não quer Deus. A gente não quer saber do Senhor Jesus. Se em outros eventos, em outros momentos, talvez a gente poderia ser até como Paulo, perseguidor da igreja. Em toda oportunidade que nós tivéssemos de diminuir a mensagem em Cristo, diminuir quem Cristo foi e a obra de Cristo, a gente teria essa oportunidade. Eu me lembro muito bem, quando eu estava no exército, tinha um jovem que a gente fazia alguns cultos, às vezes alguns encontros, e chamava de cela, lá dentro do quartel. Semanalmente, tinha um rapaz lá que ele ia sempre, era muito amigo meu, ele foi recruta junto comigo, ele era de outra companhia, mas ele era muito amigo meu, e ele ia em todos os encontros, ele ia na igreja, ele era alguém extremamente ativo na igreja, ele amava o Senhor, e sempre estava ali junto com a gente. Aí depois que eu saí do quartel, assim, já tinha passado-se anos, assim, tem pessoas que a gente só conhece meio Facebook. E eu assim, vendo o Facebook, eu vi que ele se tornou um ateu declarado. Mas não só um ateu, porque tem um ateu que não acredita, mas ele é um ateu apologista. Ou seja, ele quer combater o cristianismo. Ele joga um monte de versículo, um monte de história, um monte de teoria da conspiração lá e fala, olha como isso é ridículo, olha esses cristãos e tal. Ele se tornou extremamente um ativista contra a fé cristã. Até em um determinado momento, ele, dependendo do assunto, eu jogava ali alguns comentários para mostrar para ele o quão errado estava a teoria dele. A gente meio que debatia ali, não. Mas depois eu parei com isso, que eu vi que debate, esse negócio de rede social, não vale a pena. Não vale a pena você gastar energia, gastar paciência brigando na internet. E até determinado momento que daí nunca mais vi ele no Facebook. Essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade, muitas vezes, da nossa natureza. A oportunidade que nós temos de ser como ele é muito grande. Sabe por quê? Porque, primeiro, a nossa natureza é caída por causa de Adão e Eva. No dia aqui do batismo do Otávio, o pregador que trouxe toda essa introdução de como a gente foi ter essa natureza depravada por causa da queda. Deus cria tudo bom, Adão e Eva vai lá, desobedece ao Senhor e essa corrupção entra na consciência do homem. Toda a nossa cognição é caída. Nós temos ódios de Cristo. A não ser que seja ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age aos nossos corações, a gente se torna totalmente diferente, transformado como Paulo foi. Então, queridos, essa é a primeira lição que eu quero mostrar para a igreja. A rebelião contra Deus não é apenas moral, mas ela é espiritual. Muitos, como Paulo, respiram religião, mas estão mortos espiritualmente. Talvez não esteja odiando ao Senhor Jesus, mas está tão morto quanto Paulo. Antes de Cristo nos encontrar, queridos, nós éramos como ele, autossuficientes, cegos e inimigo dessa graça soberana de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que vem a segunda lição que eu tenho para essa manhã. Em segundo lugar, nós aprendemos que o encontro de Saulo com Cristo revela que Jesus transforma até o mais rebelde. Então, o primeiro ponto, eu quis mostrar a natureza que nós temos. Caída, depravada, a gente não quer saber do Senhor, a nossa natureza, ela é cega, ela é autossuficiente, se depender da gente, a gente vai odiar Jesus como Paulo odeia, como esse exemplo que eu usei aqui de um amigo meu, também odeia. Essa é a nossa natureza, mas daí vem Jesus, aquele impacto, aquele encontro, e transforma essa natureza, transforma essa vontade que nós temos contra o Senhor para andarmos com Ele, para vivermos com Ele, para amá-lo.
O encontro de Saulo, então, com Cristo revela que Jesus transforma até o mais rebelde. Aqui faz muito sentido que o próprio Paulo fala, inclusive, lá aos Efésios. Efésios 2, versículo de 1 a 3, versículo também muito conhecido. Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais todos nós também antes andávamos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, novamente, repito o primeiro ponto. Nós éramos depravados, nós somos ainda, a nossa natureza é ainda, mas eu falo que agora nós temos a ação do Espírito Santo. Quem não tem a ação do Espírito Santo está sob esse contexto. Filho da ira, aquele que anda segundo o príncipe da potestade. Queridos, aqui o príncipe da potestade é Satanás, é o diabo. A rebelião humana não é apenas um comportamento, queridos, é a condição espiritual de morte. O homem é escravo do mundo, o homem é escravo da carne e do diabo, até que Deus intervenha. Até que Cristo mude a convicção dessa pessoa. Até que o Espírito Santo haja na vida dessa pessoa. E é o que nós vemos, inclusive, nesse texto. No versículo 3 até o versículo 9, é esse encontro que Cristo tem com Saulo. Diz ali, enquanto ele seguia o caminho, aproximar-se de Damasco, ele viu uma luz no céu. Brilha. Do nada. Ali é mais uma manifestação do Jesus ressurreto. Essa é a última, inclusive, a última manifestação de Cristo ressurreto. Ele aparecendo para algum apóstolo. Aí você pergunta para mim, pastor, mas lá em João e Pátimos? Não, lá João ele tem uma visão de Cristo. Aqui Cristo vem, Cristo aparece de modo corpóreo, sobre uma luz a Paulo. E ele caindo, então, aqui todo mundo fala, sabe aquela pegadinha, né? Paulo caiu do cavalo? Não, Paulo não caiu do cavalo, porque o texto aqui não fala. Só fala que ele caiu. Caindo, ele ouve a voz dizendo, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Queridos, aqui mais uma demonstração de quando a gente é perseguido, quando a igreja é perseguida, essas pessoas, elas perseguem o próprio Cristo. Quando a igreja ela é menosprezada, é Cristo que está sendo menosprezado. Quando a igreja ela é odiada, é Cristo que está sendo odiado. Por isso que eu estou dizendo, muitas pessoas, lembra o exemplo desse meu amigo que eu falei? Ele odiava a igreja. Ele odiava a figura cristã. Por isso que automaticamente ele estava odiando a Cristo. Porque quando Jesus aparece para Paulo, Jesus não está falando assim, por que você está perseguindo minha igreja? Por que você está perseguindo os meus irmãos? Por que você está perseguindo os cristãos? Não, ele fala, porque você está me perseguindo. Por que você me persegue? Aí Paulo, já todo tonto, talvez aquela luz brilhante, fala, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Jesus já dá uma ordem para ele. Aqui a gente já vê uma manifestação de uma graça irresistível. Jesus não deu a escolha. Jesus falou assim para Paulo, viu Paulo, o que você acha de levantar aqui lá para Damasco? Ou lá para algum lugar, aí eu vou mandar uma outra pessoa te ajudar. Não, Jesus fala, versículo 6, levante-se, entre na cidade, e lá eles vão falar para você o que você tem que fazer. E aí os homens também que estavam viajando, eles ficam tudo mudo, ninguém vê nada, só ouve a voz, mas Paulo vê. Paulo tem aquele encontro. E ele se levanta então e não conseguia ver. Olhos cegos. Interessante que esses olhos cegos, eles demonstram, eles refletem a natureza da pessoa sem Deus. A natureza da pessoa sem Deus, ela é cega. Talvez não uma cegueira física, óbvio, mas uma cegueira espiritual. A pessoa que é cega espiritualmente, ela não consegue ver o que ela está fazendo. Ela não consegue ver o erro, ela não consegue ver para onde ela está indo, a situação que ela está e o que ela já fez. E assim só vai encaminhando cada vez mais para o fim. Até que Deus intervenha. E nós devemos louvar o nosso Deus, porque o Senhor interveio aqui na vida de cada um. Você já chegou a imaginar como seria eu se Cristo não tivesse existido na minha vida? Vira e mexe, às vezes lá em casa, quando eu me pego ali meio filosofando, meio pensando na vida, várias vezes eu pensei nisso. Falei assim, Deus, imagina se o Senhor não tivesse me convertido. Como que eu estaria? Será que eu estaria em Curitiba? Será que eu estaria casado? Será que eu estaria com um filho?
Será que eu estaria... Como seria a minha vida? A gente não sabe, queridos, mas o que a gente sabe é que o Senhor teve misericórdia de nós e se revelou a nós, e nos converteu, e nos constrangeu, e habita nos nossos corações. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Senhor nos ama. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor caminha conosco. Deus, na linha, Jesus manda Saulo se levantar. Porque ele está não só direcionando ele a um caminho, mas direcionando uma nova vida. Esteve 3 dias sem ver. Olha que interessante a referência que às vezes faz, né? 3 dias, faz a referência ali à ressurreição, 3 dias em que Cristo volta com vida. Agora 3 dias depois que Paulo tem uma nova vida. E nesses 3 dias ele fica em jejum. Nada come e nada bebe. Jesus se identifica com o seu povo. Aquele que persegue a igreja agora é perseguido pelo próprio Cristo. Querido, somente Jesus faz isso com as nossas vidas. Por isso que essa lição é o que o encontro de Saulo ele nos mostra, que ele transforma até um mais alto rebelde. Claro que existem pessoas que têm uma vida totalmente errada e que parece que sai de um erro, vai para outro, e se a vida dele fica durante um tempo tranquila, você já começa a desconfiar. Poxa, a vida dele, logo ele vai aprontar. Tem pessoas que são assim, que é difícil você verificar e ver como Deus pode converter essa pessoa. Deus pode converter essa pessoa. Por isso que cabe a nós a intercessão. Por isso que cabe a nós a oração. Por isso que cabe a nós aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas para pregar o Evangelho. Para ensinar com palavras, para ensinar a pregação de Cristo. Jesus ele foi claro, Jesus ele não fez uma teologia. Ele só perguntou para Paulo, por que você está me perseguindo? Aí Paulo nem fala, nem responde ele. Ele só fala, quem que é você? Ele fala, eu sou Jesus a quem você persegue. E Jesus não dá o direito de resposta. Ele fala, é você que me persegue. Levanta, vai para a cidade, logo vai ter gente que vai te dizer o que você tem que fazer. É assim que Cristo chega nos nossos corações, queridos. Ele chega para nos constranger, ele chega para nos mudar, ele chega para realmente converter, porque o nosso coração, lá no Antigo Testamento fala que o Senhor ele tiraria de nós esse coração de carne. Carne no sentido de coração duro, para um coração no espírito, para um coração que ouve ao Senhor. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. É isso que o Senhor pode fazer na vida daquelas pessoas que ainda estão no caminho da rebeldia. Sabe o que é o mais interessante? Uma vez eu refletindo nesse texto, eu parei para pensar o seguinte. Há 2 capítulos atrás, Paulo estava ali no meio do apedrejamento com Estevão. Aí, alguns capítulos depois, Paulo é convertido e sai pregando por aí. Você imaginou como é que a igreja de Estevão recebeu o apóstolo Paulo? Já imaginou? A igreja recebendo aquele que estava no apedrejamento do diácono dessa igreja, que era o Estevão. Queridos, por isso que foi necessário perdão. Os discípulos, perceba lá a partir do versículo de número 26, quando ele retorna para Jerusalém, é a igreja de Jerusalém que o Estevão era diácono. Imagina como essa igreja recebe Paulo. Por isso que todo mundo fica perguntando, mas espera aí, ele? Tá doido? Não compensa. Todo mundo falando isso. Mas queridos, foi necessário perdão. A igreja precisou perdoar. E o Espírito Santo também faz isso na vida dessas pessoas. Somente a ação do Espírito Santo pode nos fazer. A gente estava falando sobre isso quinta-feira aqui no pequeno grupo, o assunto foi sobre perdão. Somente o Senhor pode fazer com que a gente perdoe as pessoas. É uma ação direta do Senhor nos nossos corações. Então olha que maravilhoso. Deus estava preparando toda uma mudança, todo um caminho, toda uma nova vida para Paulo, ao mesmo tempo que ele estava preparando a igreja para essa nova realidade. Preparando a igreja para esse novo ministério que surgia. Por isso que Anania e os demais apóstolos estavam tudo meio assim. Mas o Senhor trouxe confiança. Barnabé, que foi... Para mim, desse texto, uma das pessoas mais importantes é Barnabé. Porque vendo que os apóstolos, ninguém queria Paulo, estava meio desconfiado. Barnabé vem e fala assim, não, eu estou aqui como advogado dele. O quanto que ele pregou sobre Cristo, o quanto ele fez, então ele faz essa ponte. Deus preparando todo esse cenário, queridos. Porque Deus não queria apenas transformar a vida do Saulo.
Saulo ainda não era o mais rebelde. Havia ainda muitas pessoas rebeldes contra o Senhor, contra Deus, que o Senhor gostaria de alcançar e queria alcançar. Hoje existem essas mesmas pessoas. Talvez hoje você seja essa mesma pessoa. Hoje é a oportunidade que você tem, ou a oportunidade que muitas pessoas terão um dia, através da sua vida, de conhecer esse Senhor que transforma, esse Senhor que tira de um estado de morte para um estado de vida. Amém? Amém. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a vida de Saulo com Cristo, melhor, a vida de Saulo com Cristo revela a renúncia que nós precisamos assumir. Então vamos lá. A rebeldia de Paulo mostra a nossa rebeldia. Evidencia o quão pecador ele era, mas também nós éramos como ele. Mas daí Cristo vem e transforma. Cristo transformou a vida dele, deixando ele cego 3 dias, com um encontro impactante. A gente não precisou disso. Eu não sei você. Mas não precisamos dessa maneira para sermos convertidos a Cristo. Mas uma vez convertidos, a vida muda. O próprio Senhor fala, quando ele está falando com Ananias, por quê? Porque Deus fala com Paulo, mas depois muda o cenário e fala com Ananias. Ele chama Ananias fala, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus começa a orientar Ananias. Olha, levanta, vai lá para a rua que se chama direita, lá na casa de Judas. Olha, bem específico, né? Procure um homem de Tar chamado Paulo. Ele está orando. E numa visão, ou seja, Paulo tem a visão. Então, olha, Deus vai preparando os 2 personagens. Ele vai falar com Saulo, ele fala com Ananias. Saulo tem a visão de Ananias chegando. Só que Deus já fala com Ananias que essa visão é ele. E assim por diante. Mas o mais interessante é que Ananias responde a Deus falando que Paulo não era assim, né? Era alguém que fazia muito mal aos santos de Jerusalém, aos cristãos. Mas o que eu quero aqui, que seja central para nós, é o versículo 15. A resposta, a tréplica do Senhor a Ananias. Quando ele fala, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Agora o versículo 16. Pois eu mesmo, Deus falando, eu mesmo, vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi chamado para sofrer pelo nome de Cristo, porque ele era aquele que fazia aqueles que estavam com Cristo sofrerem. Agora estava na hora de Deus mostrar a Saulo o que era de verdade, sofrer em nome do Senhor. Então Paulo, lembrando gente, Saulo e Paulo, às vezes eu uso os 2 nomes, é o mesmo nome, só que um nome é em romano, o outro nome em hebraico, tá? Então Deus não fez igual a Abraão, olha, a partir de agora teu nome não é mais Abraão, agora vai ser Abraão. Ou igual com Jacó, olha, você se chama Jacó, agora vai chamar Israel. Não, Paulo não teve essa mudança. É que Saulo é em um idioma, Paulo é em outro idioma. Claro que conforme Lucas vai escrevendo, ele deixa de usar Saulo, que é o idioma judaico, e passa a utilizar-se Paulo, que é o idioma romano, o nome romano, para realmente dar essa ideia de que ele deixou para trás uma vida e passou a pregar aos gentios. Então há uma mudança de Lucas, não que Deus mandou que ele mudasse o nome. Então quando eu falo Saulo e Paulo, obviamente é a mesma pessoa na mesma situação. Paulo então, ele passa a viver agora cheio do Espírito. Lá o versículo 17 fala que ele foi enviado, voltou, ficou cheio do Espírito. Depois novamente fala que ele foi batizado, que escamas caíram dos olhos dele, algo como escamas. Naquele momento ele precisava fazer renúncia. A vida dele mudou. Deus deixou claro, agora ele vai ver como é que é sofrer pelo meu nome. Então Paulo, ele não só mudou, mas ele mudou para uma vida que ele iria sofrer. Sofrer em nome de Cristo. Queridos, isso nos ensina que quando a gente se converte a Cristo, há algumas situações nas nossas vidas que a gente vai acabar sofrendo. Seja sofrer por causa da fé, seja sofrer por causa de qualquer outra coisa relacionada a Cristo, ou porque o sofrimento é algo inevitável nas nossas vidas. Mas mesmo que a gente sofra, lembre-se, nós temos um Senhor que está conosco.
Nós temos um Deus que capacita, um Deus que preserva, um Deus que cuida a todo momento, ou apesar de aqui, em Atos 9, Deus está falando que ele mesmo ia mostrar para Paulo que era sofrer pelo nome dele, pelo nome de Cristo. A gente vê Paulo falando aos Filipenses, olha, eu aprendi a passar fome, aprendi a estar com fartura, eu aprendi a viver com saúde, aprendi a viver enfermo. Ele resume tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Cristo fortalecia ele. Cristo era tudo para a vida dele. Então, apesar de sofrer, sabendo que o sofrimento é algo inevitável, ele tinha um Senhor com ele. Ele tinha um Senhor que dava sustento, um Senhor que cuidava dele todos os dias. Queridos, isso é renúncia. Isso nos chama a renunciar. Então lembre-se, o nosso estado pecaminoso, depravado. Jesus vem para nos transformar. E quando ele nos transforma até o mais rebelde, a gente precisa renunciar. A gente precisa entender que a nossa vida será diferente. E talvez nessa vida a gente acabe sofrendo pelo nome de Cristo. Você está disposto a isso? Obviamente, se está no Brasil, se está num outro contexto político, social, religioso, talvez você não sofra como, por exemplo, os cristãos hoje sofrem no Oriente Médio, na China e em outros lugares. Mas se você acabasse sofrendo, você estaria disposto? Você estaria preparado, melhor dizendo? Você estaria pronto para isso? Ou acontecerá igual aquela história que o pastor Baia contou aqui, lembra? Do pessoal que chega na igreja e fala assim, a gente vai matar todos os cristãos. Ou vocês negam, ou vocês vão morrer. Aí metade da igreja nega e vai embora, a outra metade não nega e fica lá. Aí o cara que estava armado, que vai ser o exército, que falou isso, falou assim, pronto, pastor, agora esses que ficaram, esses que são os verdadeiros cristãos, porque eu também sou, vamos louvar a esse Deus. Qual público você é? O que sai, nega e sai, ou o público que fica? Queridos, a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Renúncia contra o pecado, renúncia muitas vezes ao nosso conforto, renúncia tudo em prol de Cristo. Mas sempre lembrando, queridos, isso aqui é passageiro. Eu sempre falo, mesmo que você viva 100 anos é nada perto da eternidade que o Senhor preparou para nós, perto da morada que está sendo destinada a nós. Por isso que os nossos olhos não estão postos aqui, os nossos olhos estão postos à eternidade. Então, nesse momento, Cristo levanta Paulo para sofrer em nome dele. Esse sofrimento viria a partir de uma renúncia que o apóstolo Paulo teria que ter. E é essa mesma renúncia que o Senhor nos chama. E em último lugar, nós aprendemos que o ministério de Saulo, ele nos ensina que a missão é para todos. A missão é para todos. O ministério de Saulo com Cristo revela que a missão que todos temos. Por quê? Para mim é muito impactante o versículo 20. Porque o versículo 20 fala, e logo nas sinagogas proclamava Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus. Queridos, foi tudo imediato. Paulo, no mesmo caminho que... Olha que interessante. Na mesma viagem que ele começa para perseguir a igreja, ele termina pregando a respeito de Cristo. Ele começa perseguindo e termina sendo... começa sendo perseguidor e termina sendo o perseguido. Porque o versículo fala, e logo, ou seja, de imediato. Paulo não passou, não estou dizendo que a gente não faça isso, muito pelo contrário, nós temos isso na igreja como costume. Mas perceba que Paulo não teve que fazer teologia, Paulo não teve que fazer catecúmeno, Paulo não teve que fazer nada. Ele ficou alguns dias ali com Ananias e logo saiu pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele tinha uma natureza caída, ele foi transformado, essa transformação cabe a ele renúncia, ele renunciou e já foi fazer a missão, já saiu pregando por aí, Jesus é o Filho de Deus. Pregava de sinagoga a sinagoga, tanto que pelo fato dele sair pregando, dele entender o ministério e já sair atuando em missão, que foi o que fez com que os apóstolos de Jerusalém aceitassem ele, mediante a intercessão de Barnabé. Então isso nos revela, queridos, que a gente tem uma missão. Paulo acabou de ser convertido e já saiu por aí pregar, evangelizar. Pegaram essa missão em Damasco, depois em Jerusalém, aí mandam ele para Tarsis e assim por diante. É assim, queridos, que deve ser a nossa vida. Para Tarsis, desculpe. É assim que deve ser a nossa vida. Uma vez convertido, uma vez transformado, uma vez renovado,
que possamos passar à frente essa mensagem, essa transformação que Cristo fez nas nossas vidas, para que demais pessoas tão rebeldes quanto Paulo, ou ainda pior do que Paulo, possam conhecer esse verdadeiro Cristo que perdoa, que derrama suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, que traz a redenção que precisamos, que nos salva de nós mesmos. Que possamos então, queridos, a partir dessa transformação, sair pregando. Claro que a gente não prega em sinagoga, né? Mas sair pregando por aí, de pessoa a pessoa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que as pessoas, como Paulo, aqui, como o Lucas fala aqui no versículo 21, e todos aqueles que ouviram Paulo ficavam assim, atônitos, ou seja, surpresos. Aí, peraí, não era você que estava perseguindo, agora você está pregando? Que as pessoas sintam essa mesma surpresa. Espera aí, você está pregando sobre esse Cristo? Mas você não vivia dessa maneira? Você não falava esse tipo de coisa? Sim, mas eu fui transformado. Transformado por esse Cristo. Por isso que eu estou pregando sobre ele. Porque agora eu tenho autoridade. Eu tenho histórico da transformação que Jesus fez na minha vida. Queridos, é uma alegria imensa dar as boas novas do nosso Senhor. Proclamar a Ele. Proclamar a vitória que nós conseguimos com Ele. Que é a vitória sobre a morte. A vitória à eternidade. A vitória da salvação da nossa condenação. Por isso, queridos, resumindo tudo que eu falei, esse encontro de Paulo com Cristo, essa conversão de Saulo, ele nos mostra que a nossa rebelião contra Deus é imensa. Que nós precisamos de uma intervenção de Deus. E uma vez que Deus intervém, Jesus transforma até o mais rebelde, até o pior pecador. E uma vez convertido, ele precisa renunciar. A renúncia é aquilo que nós precisamos assumir. Se tivermos que sofrer em nome de Cristo, nós precisamos estar prontos para isso. Renúncia das nossas vontades e das nossas vidas. E uma vez renunciados, que possamos então levar essa missão. Proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Porque essa é a missão que todos nós temos. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa história. Obrigado, Deus, por essa transformação que o Senhor fez ao apóstolo